Olá, turma, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a gramática da unidade 8, né? Nós vamos falar nessa unidade, né? Nosso conteúdo gramatical são as interrogative words, né? São as palavras interrogativas ou os interrogative pronomes interrogativos em inglês. Desde já, esses pronomes interrogativos em inglês, eles têm a mesma função que a nossa língua, certo? São aqueles pronomes utilizados em frases para fazer pergunta, né? Significa onde, qual, como, quando, quem. Então, são essas palavrinhas que têm a mesma função sintática, né? De utilizar-se no início de frases interrogativas, né? Para referir-se sempre a objeto, a coisas, né? A explicações, lugares, etc. Então, a ideia é que a gente possa memorizá-las, primeiramente, né? E saber a sua referência de uso, né? Referência de uso para lugar, perguntas para pessoa, perguntas para objeto, dentre outras funções que elas se referem na língua, certo? Então, o nosso objetivo é compreender o uso dos pronomes interrogativos. Trouxe umas orientações que a gente buscar conhecer a palavra, né? O seu significado, como escreve, e principalmente a sua referência, né? A significação e referência de cada pronome interrogativo. Esse é o nosso objetivo principal, ok? Então, seguimos aqui. As palavras e pronomes interrogativos são usados no início de frases interrogativas. Então, vamos conhecer as principais, né? As principais. Eu vou colocando assim, sempre a tradução e a sua referência, ok? What significa o que ou qual, né? E a sua referência, pessoal, ela é sempre utilizada para a referência de coisa ou objeto. Então, se eu quero fazer uma referência a coisa ou objeto, eu vou utilizar essa double question, né, que são também chamadas de palavras interrogativas. Who, esse who aqui é quem, e a sua referência, como a própria dá para a gente perceber, né, refere-se à pessoa. Então, eu vou utilizar para uma referência à pessoa, beleza? Where é onde, ou aonde, pode ser também essa tradução, né? E a referência é uma referência para lugar, ok? Lugar ou origem. Então, a gente vai utilizar com essa referência. When é quando e a sua referência é tempo, usado com a ideia de tempo. A why é porquê, aquele porquê de início de pergunta, né? Lembrando que o porquê de resposta é because. Então, isso aqui é aquele porquê inicial, no início de perguntas. Então, esse porquê aqui, geralmente vai ter a ideia de pedir uma explicação. Vou colocar assim. Explicação. Ou seja, pedir a explicação, porque quando eu dou a explicação, eu utilizo o because, né? Eu tenho aqui, galerinha, essa palavra how, ela traz aqui algumas outras que são agregadas a ela e vão formar outras palavras, né? Então, assim, how é como. Ela traz uma ideia, eu vou colocar assim, de qualidade. Essa referência de qualidade ou característica, certo? Característica. Fica assim um acento, característica. Então, assim, ela traz essa ideia. Quase em todas elas agregadas aqui, elas vão estar com essa referência de qualidade, característica. Por exemplo, esse aqui, how many, seria quantos. How mais a palavra money, que é muito, seria quantos. Isso para objetos contáveis, vou colocar assim.
contáveis, né? Contáveis. Para objeto contáveis, eu vou utilizar how many, quantos. Esse how much seria aí quanto para objetos não contáveis. Não contáveis. Beleza? How old? Qual a sua idade, né? Veja que quase todas elas aqui, ó, a ideia de how, ela vai ter essa referência de qualidade ou característica, né? Junto com qualquer outra palavrinha, ela vai trazer uma ideia de qualificar, de certa forma. How old? Então, aqui, qual a idade, né? Qual a idade, ou qual a sua idade, como eu vou utilizar. How deep? Qual a profundidade? How long? Qual a distância? E esse which aqui, pessoal, ele tem o mesmo significado de qual ou o que, né? Mesma ideia da palavra what lá em cima. Qual ou o que. Porém, esse aqui, ele é utilizado como referência de coisa ou objeto, mas quando eu tenho coisas, assim, vírgula, objeto em possibilidades. Então, assim, ele é utilizado com a mesma ideia, porém, eu vou utilizar o which quando eu tenho possibilidade de escolhas, né? Então, se eu chego lá num determinado... alguém me empresta o carro, eu chego no estacionamento e tem vários modelos, né? Da mesma cor. Então, eu vou perguntar aqui, dentre aqueles carros, né? Qual é o seu, né? Which car, ou seja, qual desses aqui, qual é o seu carro? Qual carro, né? Which car? E não what. Então, quando eu tenho a possibilidade, né? Which color prefer, ou seja, qual cor você prefere? Qual cor você prefere? Então, dentro das possibilidades, qual é a cor preferida? Então, quando eu tenho escolhas, eu vou utilizar o which. Geralmente, ele é menos utilizado, né? Em perguntas do que o what, que é de uma maneira geral, ok? Então, a gente vê mais no livro didático perguntas exercidas mais com esse what, né? What's your name? What's your number? Qual é o seu número? Telefone number, né? Dentre outras. Ok? Então, a ideia é que vocês memorizem essas palavras interrogativas ou pronomes interrogativos, né? E, principalmente, pessoal, a referência, né? Na qual aquela palavra é utilizada. Então, esse what vai ter uma referência de coisa ou objeto, né? Quando eu vou fazer pergunta, esse how, ele vai ter uma ideia de pessoa, né? A where, onde, então vai ter uma referência de lugar, o am, uma referência para tempo e aí sucessivamente. Então é importante porque quando a gente estiver trabalhando dentro dessas outras possibilidades, fica mais fácil identificar. Quando a gente estiver trabalhando lá no nono ano, trabalha-se algumas palavrinhas dessas daqui com a ideia de pronome relativo. Então, e aí é importante você saber a referência na qual essas palavrinhas fazem essa menção, beleza? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu deixei aqui um espaçozinho onde eu possa colocar um pronome interrogativo, né? Eu coloquei a frase, está faltando aqui o pronome interrogativo, para ilustrar aqui. Então, vamos lá. Qual seria o pronome interrogativo que eu completaria corretamente aqui? Ó? Your telephone number. Your telephone number, ou seja, seu número do telefone. Então, veja que eu tenho aqui uma ideia sobre coisa ou objeto, né? No geral, então, eu só posso utilizar what's. Beleza? What's your name? What's your telephone number? Qual é seu número de telefone? Nesse caso aqui da segunda frase, eu coloquei, deixei o espaço. A pergunta é are you from? A gente sabe que essa preposição from ela é utilizada
para saber a origem, né, de determinada pessoa ou determinado objeto. Então, a, a resposta da frase é He is American, ele é americano, então logo eu quero saber aqui e vou utilizar essa ideia de lugar. We are from, né? De onde você é, de onde ele é, né? Essas outra frase aqui, deixa ela em negrito. Pronto, tenho aqui Is that girl? E a resposta é She is my sister. Então ela é minha irmã. Então logo, quando eu estou fazendo uma referência para a pessoa, eu vou usar o interrogativo who. Who is that girl? Quem é aquela garota? She is my sister. Então perceba que quando eu sei a função, né, a referência que eu quero que o pronome exerça, fica mais fácil eu buscar para completar determinadas frases, ok? Eu trouxe aqui a atividade abaixo. Essa atividade vai estar lá na página 58. Vocês vão... na página 58 tem uma tabela onde vocês irão memorizar, né? Ele pede para que vocês memorizem, dá alguns exemplos de utilização também na página 58. E aí segue com as questões. O exercício é um pouco longo, porque ele trabalha muito com a parte de imagem, né? Onde vocês vão criar algumas frases utilizando alguns pronomes interrogativos. Por isso que ficou um pouco longo, ok? Nessa primeira questão aqui, ele pede que você write in English, escreva em inglês, e vocês vão passar as frases em inglês. Ele não está perguntando. Eu lembro que o ano passado teve alguns alunos que respondeu essas perguntas. Não, ele está pedindo para você escrever em inglês, certo? Então, muito cuidado aí. Ele quer que você escreva em inglês ou passe a frase. É melhor ter colocado assim como reescreva, né? Reescreva em inglês ou traduza, ficaria mais fácil. Tem aluno, eu lembro que teve um aluno no ano passado que respondeu essas perguntas, então ficou um pouco estranho, ok? Ele pede para você escrever em inglês. Então, vocês vão escrever as alternativas A, B, C e D, ou seja, passar as frases para o inglês, ok? Qual é o seu nome, né? What's your name? Onde é sua casa, né? Where is your house? E aí sucessivamente, ok? Eu coloquei as letras A e B para ilustrar aqui a explicação. Nessa segunda, vocês vão marcar, né? Fazer perguntas, faça perguntas para as respostas dadas. Então, make question on the answer. Aí, aqui ele seguiu um exemplo na letra A, pessoal, e é importante vocês observarem, ele vai dar a resposta e vocês vão criar a pergunta, certo? Então, as respostas de cada uma, vocês vão ver qual é a possibilidade de pergunta. Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui, digamos que essa seria a resposta, né? I am at the club. Eu estou no clube. Então, uma pergunta possível seria essa daqui, né? Where are you? Onde você está? Nessa daqui, pessoal, ó, perceba aí. Na letra A, aliás, na letra B, ele deu a resposta. My phone number is, ou seja, o meu número de telefone é. Então, seria uma pergunta aqui, qual é o seu número de telefone? Então, vocês vão criar essa pergunta em inglês, né? Como é que fica aí, né? A gente percebe pela resposta que a única que eu posso utilizar é essa, né? Qual é o seu número de telefone? Isso em inglês, ok? Na C aqui, ó. She's fine, eu estou bem, obrigado. Então, qual seria uma resposta, uma pergunta possível, né? Seria como ela está, né? Eu tenho que usar ela aqui, então como ela está. Who is she? Como ela está? Assim, a letra D ele deu aqui já ó, a resposta, ele deu a resposta da letra D, ele disse que there are 5 children in the car, que há 5 crianças no carro. Então seria uma ideia de quantidade aqui, né? Então, how many, ou seja, quantas crianças há no carro? Seria aí essa é a filosofia dessa pergunta, né? Quantas crianças há no carro? Então, como é que fica isso em inglês, né? Lembrando que quantas, eu vou aí para plural, né? How many children are there in the car? Seria mais ou menos essa ideia.
A letra E aqui, pessoal, ó, ele já trouxe a resposta, né? A resposta é The book cost $20, ou seja, o livro custa $20. Então, seria uma pergunta aí para quantidade, né? Novamente, porém, eu tenho aqui uma ideia de não contáveis. Então, how much, né? Ou seja, quanto é o livro? Quanto é o livro? How much is in the book? Quanto é o livro? Seria mais ou menos essa ideia, ok? Nessa terceira, que está lá na página 59, vocês irão completar com os pronomes how, como, né? Where, onde, why, porquê, what e whom. Aí vocês vão completar as alternativas. Ficou aqui a alternativa E, que está lá no outro cantinho, mas são A, B, C, D e E, beleza? E nessa quarta aqui vocês vão associar, né, a suas respectivas tradução, tá bem simples aí. Agora, a partir dessa sexta questão, vai trabalhar com imagem, né? Eu trouxe aqui a ilustração da imagem, porque aqui ele diz o seguinte na sexta, ó, look the picture, observa as fotos ou imagens, né? E use palavras interrogativas para completar as perguntas e respostas. Então, vocês vão usar aqui, eu percebi que tem uma linha para vocês darem a resposta, é mais ou menos como eu fiz aqui na atividade, no exemplo, né? Então, por exemplo, aqui, tá o espaçozinho aí, is he from? Então, a única palavra que eu posso usar, o único pronome aí seria de onde ele é, né? Então, eu usaria aí where, para completar a frase, né? Ficaria assim. Is he from? Vou colocar aqui. E aí, eu traria aqui a resposta. Vou dizer que he is, de onde ele é? He is from Brasília, né? Brasília. Ou ele é do Brasil, ou ele é brasileiro, certo? Melhor, já que é a origem, eu vou colocar do Brasil, beleza? Pronto, então eu posso colocar. Eu lembro que nessa sexta questão você vai completar usando aqui a palavra interrogativa, certo? E completar aliás, dar a resposta para a pergunta formulada, beleza? Então vai ser assim: usando o pronome interrogativo, que corresponde à frase, e respondendo a determinada pergunta, ok? Isso vai às letras, aliás, não tem letras, né? Mas vocês irão fazer até a sétima, que está na sexta questão. Aliás, na página 60. Desculpa. Então, aqui, ó. A sétima eu trouxe aqui para ilustrar mais uma vez. Ó. Essa sétima, pessoal, ela é bem parecida com aquela questão anterior. Vocês vão fazer uma pergunta para a resposta dada. Ele colocou aqui, ó, make question, ou seja, faça perguntas para as respostas. E aí ele pede para vocês usarem esses pronomes, who, where, what, when e why. E aí vocês vão observar que já tem a pergunta, né? E, aliás, já tem a resposta, qual seria a pergunta para que eu formulasse aqui. Então, eu posso utilizar nessa daqui, ó, digamos que aqui já tem a resposta. She is the kitchen, né? Ela está na cozinha, então é uma referência de lugar. Então eu vou dizer mais ou menos where is she? Onde ela está? Seria essa a pergunta, né? Para essa resposta. Pronto, então vocês dariam isso aqui, ok? E aí sucessivamente. Nessa oitava, vocês iriam fazer quase a mesma ideia, né? Porém, aqui vocês vão construir usando um verbo. Faça perguntas. Ó, do not forget, ou seja, não esqueça de adicionar o to be, ou seja, is ou are. Vamos para um exemplo aqui, né? Ele colocou aqui what, colocou a ação, que é drink, que é bebendo, e colocou aqui a referência do sujeito. Então, eu vou utilizar aqui a pergunta. What is she? O que ela está bebendo, né? Seria assim, drink. Ok? Pronto, seria essa a ideia. Você escrever a frase utilizando a estrutura que ele deu aqui e não esquecer de usar o to be, ou seja, o to be is
am ou are, né? Seria essa ideia que ele está orientando, beleza? Pronto, então aqui, essa questão ela vai até a página 62, com as alternativas. Vocês vão construir nas perguntas, utilizando a palavra interrogativa, utilizando a ação e o sujeito na qual ele está se referindo, em parênteses, ok? Nessa sétima, lembrando aqui, vocês vão construir a frase, né? A pergunta para a resposta que já está dada, usando como referência os pronomes. Na sexta, vocês irão colocar o pronome interrogativo, né? Para a frase construída e dar a resposta na segunda linha, ou seja, dar a resposta para a pergunta formulada, ok? Beleza? Bom, aí qualquer dúvida a gente tira no nosso horário, ok? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus.